Diga assim com fé: eu preciso orar. Diga: eu preciso orar até sentir a presença do Espírito Santo. Quantos creem nisso? Você tem que orar ao ponto de falar: peraí, eu não estou sozinho, tem mais alguém aqui. E não será impressão sua, será o Espírito Santo do Senhor. Você tem que buscar o Senhor, se entregar ao ponto de sentir uma presença. Claro que no começo da conversão te dá medo. Você começa a orar e vem uma sensação de medo. Aí tinha pessoas que não conheciam ainda o Espírito, parava de orar, repreendo, em nome de repreendendo o Espírito Santo. Meu Deus, que presença é essa? Se arrepia. Eu repreendo. Meu Deus, eu comecei a orar, veio um ataque, a manifestação. Peraí. Se a pessoa fala palavras torpes, palavrões, ela está atraindo a presença de quem? Do mal. Mas se a pessoa está orando, se rendendo, chorando, clamando, ela está atraindo a presença de quem? Então pronto. Quando você está se derramando, a maior manifestação que vai vir sobre a minha, sobre a tua vida, é a santidade de Deus. Quem está entendendo? E o bom, quando ele vem, você já tem que falar: seja bem-vindo, Senhor. Isso me garante, segundo a Bíblia, que eu não estou só. Você tem que orar ao ponto de saber que você não está sozinho, que Ele está com você. De fato havia sobre nós uma sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscitou quem? Ou que ressuscita os mortos. Tem uns que confiam em carro e outro em cavalos. Mas eu todavia confiarei em quem? No Senhor. Tem muitos que colocam fé, confiança em coisas, em pessoas, e não põe a fé. Eu sei por que não coloca, porque não tem intimidade. Acha que Deus é só uma palavra que está relatada. O nível é tão raso de intimidade, que fala assim: não, esse aí está na Bíblia, é um relato. Diga assim: o meu Redentor vive. Quem crê que Ele vive? Olha só, Ezequiel 37, 4. Meu Deus. Então ele me disse: profetiza a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra de quem? Olha o que o Espírito Santo falou para mim. Meu Deus, eu falo, Senhor. Paulo passou uma grande aflição, sim ou não? Sim ou não? O Espírito Santo falou agora para mim: leva eles lá, 2 Coríntios, capítulo 2 Coríntios 1, 34. Olha só. Não. Capítulo 3. Capítulo 3. A aflição que ele passou, aonde ele abandonou, lá na frente ele viveu uma aflição. Mas olha o início. Olha o porquê que muitas vezes Deus, Ele insiste na minha, na tua vida. Nossa, mas eu estou orando o mesmo sonho. Nossa, mas está vindo sempre a mesma pá. Que Deus está tentando falar algo e essa pessoa não entendeu ainda. Olha o que está escrito aqui, ó. Bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus, Pai das misericórdias e Deus de toda Deus de toda consolação. Próximo. Que nos consola em todas as nossas. Que nos consola em todas as nossas. Para que possamos, olha lá, para que possamos consolar os que estão passando por quê? Com a consolação que recebemos de quem? E qual é a consolação que nós recebemos de Deus? Quando a pessoa tentou te consolar, o que ela entregou da parte de Deus para você?
Quem aqui já foi consolado? Ah, vocês não foram? Você nunca chegou na igreja angustiado, entristecido com algo que aconteceu? E aí naquele dia você foi consolado. Qual é a consolação de Deus? Me ajuda? A palavra. A palavra. Sem a palavra não vem a presença. Só que veja bem, que nos consola em toda a tribulação. Ou seja, para qualquer dificuldade na terra, Deus tem uma palavra. Quem está entendendo? Para qualquer situação que eu e você podemos enfrentar, Deus tem uma palavra. Quem está entendendo? Só que pega a chave, volta lá, volta do 3. Olha lá, ó. Bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias. Põe na outra tradução aqui, ó. Vai dizer assim: rico em misericórdia. Olha lá. Bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação. É outra tradução. Mas volta lá, na NVI. Olha lá. Põe no 4. Que nos consola em todas as nossas tribulações, para que possamos consolar. Espera aí. Primeiro eu vivo a experiência. Por que poucos falam de experiência com o Espírito Santo? Porque não vive. Aí quando alguém fala do Espírito Santo, do poder, da manifestação, das experiências, muitos ficam assim: será que é tudo isso? Já falei e repito, com Deus é na prática. Com Deus você vive para depois ensinar. Olha lá. Que nos consola em todas as nossas tribulações, para que possamos consolar os que estão passando por tribulações, com a consolação que recebemos de quem? Porque quando nós estamos consolando alguém com a mesma consolação que recebemos de Deus, ou seja, com a palavra, estamos glorificando o nome de quem? Vou resumir aqui e simplificar. O mesmo Deus que me abençoou vai te abençoar também. O mesmo Deus que me curou está te curando também. O mesmo Deus que me libertou está te libertando também. O mesmo Deus que me prosperou está te prosperando também. É assim, é o que Paulo quis dizer. Eu fui consolado e você também será consolado. É o que ele está dizendo. Põe no 5. Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transbordará a nossa. Eu recebi e reconheci o sacrifício de Cristo por amor à minha vida. Aí eu posso dar um pulo em Gálatas 2:20, que eu recito várias vezes. Então quando eu recebi Jesus, então Cristo vive em mim. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em. Então eu vou andar segundo a direção dele. Então se eu estou andando segundo o Espírito e a mente de Cristo, eu vou conseguir consolar as pessoas, a qual o próprio Deus trouxer até a minha vida. Porque eu vou ter uma experiência para poder ajudá-los. Faz assim. Sabe assim, quando você vai, vamos simplificar, mas sendo objetivo. A pessoa ali, um exemplo, eu não gosto de falar nada referente à enfermidade, mas assim, torceu o pé. Você fala assim, usa que essa pomada aqui que é boa. Eu também usei. O resultado foi bom, quem está entendendo? Reino de Deus só pode falar dele quem tem experiências com ele. Vou repetir novamente. Por isso que é fácil todo mundo falar de Jesus. Todo mundo falar de Jesus, eu quero ver eu andar por ele, obedecer ele. Aí você vê muitos falando no nome de Jesus e nada acontece. Porque aquele que fala ainda não entendeu. E quando vem situações, fala, mas por que veio isso? Senhor, mas por que isso? Porque o nosso Deus de misericórdia vai nos ensinar na prática. Na prática. Por isso que no meu espírito, quando eu vejo pessoas falando de algo, falando, Senhor, será que ele está preparado? Aí as pessoas vão falando de algo que não conhece. É quando
quando chega o momento dela de viver uma experiência, tem pessoas que negam Jesus. Sabia disso? Retrocede, para, murmura, reclama, não consegue glorificar. Aí o que a Bíblia diz? Em tudo dei graça. Quem está entendendo? Em tudo é tudo. Mas muitos negam Jesus ali, ó, rapidamente, reclama, blasfema. E veste uma capa que está tudo bem, que é homem e mulher de Deus, mas no oculto está murmurando. Olha só, volta lá, Ezequiel. Quem está recebendo a palavra? Põe Ezequiel 4, 37, 4. Olha lá. Então ele me disse: profetize a estes ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam o quê? Qual foi a direção de Deus para Ezequiel? Profé? Qual é a direção de Deus para a sua vida hoje? O que Deus está mandando você fazer? Quem tem fé para profetizar? Quem tem fé para olhar para essa área da tua vida e começar a falar: Senhor, obrigado pela vitória. Senhor, obrigado pela mudança. Obrigado pela cura. Obrigado pela transformação. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Obrigado pela prosperidade que se manifestou. Não sei qual é a área da tua vida que você precisa profetizar. Quando você começar a profetizar pelo a sua mente, a tua alma vai dizer assim: está ficando doido? Está falando só? E na verdade você está falando com o Espírito e pelo Espírito. Olha só a direção de Deus. Então ele me disse: profetize a esses ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam o quê? Qual é a área da tua vida que está em sequidão? O que o Senhor está mandando você fazer? A fé é o firme fundamento das coisas que não se, mas se espera. Pena que ele não está aqui hoje, faz uns cultos que ele está afastado. A fé, você vai na contramão do que o mundo está vendo. Eu gosto de falar quando a pessoa está presente. Há anos atrás, no início do ministério, nós estávamos com a igreja lá ainda, no espaço menor. E aí eu fui conduzido, fui levado. Vamos ali fazer oração pelo jovem. Falei: mas quem que é o jovem? Não, um amigo meu, trabalhou para mim, vamos lá para você orar por ele. Eu falei: vamos. Eu orei ao Senhor, o Senhor falou: vai. Quando eu entrei na casa do jovem, a mãe dele falou assim: ó, deixa eu te falar, não vem falar que ele vai enxergar, porque já faz 6 meses que ele está cego, e um monte de pastor já veio aqui falar um monte de coisa. Não vem falar para nada disso para mim, não. É o Guilherme. Eu entrei na casa dele, como a mãe dele já estava machucada, já tinha ido um monte de gente lá e falado muitas coisas, e eu fui convidado. Eu até olhei para o rapaz que me levou e falou... Aí ele cego falou assim: eu quero que o pastor que chegou aí, eu quero que ele ore, mãe. Eu falei assim: ó, antes de orar, a mãe dele ficou assim, do meu lado, assim, olhando para mim assim. Só vou falar o que eu vi. Eu posso falar o que eu vi pelo Espírito? Ela falou: pode. Eu falei: eu vejo você de blusa de moletom, de calça de moletom, uma blusa vermelha, uma calça de moletom cinza, um tênis azul, e você subir no monte comigo, com a igreja.